Passei por muitas mudanças ao longo dos anos, e como alguém que vive sozinho, acredito que posso oferecer uma perspectiva valiosa sobre os desafios e alegrias desta fase da vida. 1. Envelhecendo. Sozinho. Uma nova realidade. Sabe, quando eu era jovem, as famílias eram diferentes. Lembro-me da casa dos meus avós, sempre cheia de tios, primos e vizinhos. O cheiro do café fresco pela manhã, as conversas que se estendiam pela tarde, as crianças correndo pelo quintal, era uma época em que as portas estavam sempre abertas para receber visitas. Hoje, morando sozinho em meu apartamento no centro da cidade, percebo como as coisas mudaram drasticamente. Minha única filha mora no exterior, e embora conversemos por videochamada toda semana, não é a mesma coisa que ter alguém por perto. As tecnologias ajudam, mas não substituem o calor humano, o abraço apertado, ou mesmo aquela xícara de café compartilhada em silêncio. Muitos dos meus amigos estão na mesma situação. A Maria, minha vizinha de 80 anos, nunca se casou nem teve filhos. Foi uma escolha dela. Focou na carreira como professora universitária. Ela me conta que, às vezes, se questiona se fez a escolha certa, mas logo em seguida sorri e fala dos milhares de alunos que passaram por sua vida, muitos dos quais ainda a visitam ocasionalmente. O Carlos, que encontro sempre no parque durante minhas caminhadas matinais, tem 3 filhos, mas todos moram em estados diferentes. Ele brinca dizendo que virou especialista em chamadas de vídeo, mas confessa que sente falta de um abraço dos netos. Nossa nova realidade nos forçou a ser criativos. Criamos pequenas comunidades informais. Os vizinhos do prédio viraram família, os amigos do parque se tornaram confidentes e até os comerciantes do bairro acabaram se transformando em parte importante da nossa rede de apoio. Seu José, o porteiro, sempre me avisa quando estou esperando uma entrega. Dona Amélia, da farmácia, conhece todos os meus remédios de cor e me liga quando está na hora de renovar as receitas. É diferente do que imaginávamos para a nossa velhice, mas aos poucos vamos aprendendo a construir novos tipos de laços, a encontrar conforto em diferentes formas de companhia. Às vezes me pego pensando em como seria se tivéssemos nos preparado melhor para esta realidade. Talvez escolhido morar mais perto uns dos outros ou criado comunidades planejadas para envelhecer juntos. Mas como diz minha amiga Teresa, não adianta pensar no que poderia ter sido. Temos que fazer o melhor com o que temos agora. 2. Diferentes culturas. Diferentes abordagens. Tenho um amigo japonês, o Hiroshi, que conheci durante as aulas de Tai Chi no parque. Ele mora no Brasil há 40 anos, mas mantém muitos dos costumes de sua terra natal. Sempre que conversamos, ele me conta como é diferente o tratamento dos idosos no Japão. Lá, é uma tradição que os filhos mais velhos cuidem dos pais idosos. Não é apenas uma questão de escolha, mas uma responsabilidade cultural profundamente enraizada. João-san, ele me diz com frequência, no Japão seria impensável deixar os pais morando sozinhos. Ele me conta histórias de como as casas japonesas são construídas pensando em abrigar várias gerações, com espaços específicos para os avós. Os netos crescem aprendendo com a sabedoria dos mais velhos e há um respeito imenso pela experiência que vem com a idade. Outro dia, durante nosso café da manhã mensal no Boteco do Zé, uma tradição que mantemos há 5 anos, Hiroshi me mostrou fotos de sua família no Japão. Vi imagens de 3 gerações vivendo sob o mesmo teto, compartilhando refeições, celebrações e o dia a dia. Confesso que senti uma pontada de inveja, mas também percebi que cada cultura tem suas próprias formas de lidar com o envelhecimento. Por exemplo, minha vizinha italiana, a dona Giovanna, me conta que na sua terra natal ainda é comum ver famílias inteiras morando no mesmo bairro, às vezes até no mesmo prédio. Os almoços de domingo são sagrados e sempre há uma mesa cheia de netos, sobrinhos e primos. Aqui, ela teve que se adaptar a uma realidade diferente, mas mantém viva a tradição fazendo massas caseiras para os vizinhos todo fim de semana. Mas também vejo o lado positivo da nossa independência. No grupo de terceira idade que frequento, discutimos muito sobre como aprendemos a nos virar sozinhos. Faço minha própria comida. Até aprendi a fazer pão durante a pandemia. Cuido da casa, administro minhas finanças. A Teresa, que também participa do grupo, diz que nunca imaginou que aos 78 anos estaria fazendo cursos online e pagando contas pelo celular. Gar. 3. A medicina avançou. E agora? É impressionante como a medicina evoluiu nas últimas décadas. Quando era criança, não conheci nenhum dos meus avós. Eles faleceram relativamente jovens, com problemas que hoje seriam facilmente tratáveis. Meu avô paterno, por exemplo,
Partiu aos 60 anos por causa de uma hipertensão não controlada. Hoje, aos 75, tomo remédios para pressão que me permitem levar uma vida completamente normal. Faço hidroginástica 3 vezes por semana na academia do bairro, uma atividade que há algumas décadas seria considerada imprópria para alguém da minha idade. Nossa turma tem pessoas de 65 a 85 anos, todos ativos e dispostos. A professora Amanda sempre comenta como é inspirador ver nossa energia na piscina, especialmente quando fazemos nossa competição de quem consegue fazer mais voltas em 15 minutos. Participo também de um grupo de caminhada no parque. Todo sábado, religiosamente às 7 da manhã, nos encontramos para dar 3 voltas no parque, seguidas de um café da manhã coletivo. O Dr. Ricardo, meu cardiologista, diz que meus exames estão melhores que os de muito quarentão por aí, e isso me enche de orgulho. Porém, também vejo o outro lado da moeda. Meu amigo Alberto, de 82 anos, desenvolveu Alzheimer há 2 anos. No início, eram pequenos esquecimentos que todos relevavam. Uma conta sem pagar, um fogão ligado, um compromisso perdido. Como morava sozinho, a situação foi ficando cada vez mais complicada. Os vizinhos se revezavam para ajudar, mas chegou um momento em que não era mais seguro ele continuar sozinho. Agora Alberto está em uma casa de repouso. Visito-o toda quinta-feira, levando sempre um doce de leite que ele adora. Às vezes me reconhece, outras vezes não, mas sempre sorri quando me vê. A equipe médica é atenciosa, mas não é a mesma coisa que estar em casa. Essa situação me fez pensar muito sobre meu próprio futuro. Comecei a fazer palavras cruzadas diariamente e me inscrevi em um curso de pintura. Dizem que manter a mente ativa ajuda a prevenir problemas cognitivos. Outro avanço importante é a tecnologia médica. Uso um relógio inteligente que monitora meus batimentos cardíacos e me lembra de tomar os remédios. Minha filha instalou um aplicativo que está conectado ao relógio. Se algo estiver fora do normal, ela é imediatamente notificada. No início, achei um exagero, mas já me salvou 2 vezes quando tive picos de pressão e não havia percebido. 4. Homens e mulheres. Experiências diferentes. A diferença entre como homens e mulheres vivenciam o envelhecimento se tornou muito clara para mim depois que Maria, minha esposa, faleceu há 5 anos. Nos primeiros meses, me senti completamente perdido. Nunca tinha precisado cozinhar nada além de um ovo frito. Não sabia qual produto usar para limpar o banheiro. E a primeira vez que tentei passar uma camisa foi um verdadeiro desastre. Ainda tenho a marca da queimadura no dedo para provar. Dona Cecília, minha vizinha, que também é viúva, me ajudou muito nessa fase. Ela ria das minhas tentativas desastradas na cozinha e acabou me ensinando algumas receitas básicas. João, ela dizia, homem também tem que aprender a se virar. Não dá para depender dos outros a vida toda. Em troca, a ajudei a organizar suas finanças. Seu marido sempre cuidou dessa parte e ela se viu perdida com contas, investimentos e declarações de imposto de renda. No nosso grupo de terceira idade, a diferença é gritante. As mulheres são maioria e parecem se adaptar melhor à solidão. Elas organizam chás da tarde, fazem trabalhos manuais juntas, trocam receitas e confidências. Já formaram até um grupo de teatro amador. Nós, homens, demoramos mais para nos abrir para criar vínculos. Foi por isso que comecei a frequentar um clube de xadrez no centro da cidade. Lá encontrei outros homens na mesma situação. Aposentados, alguns viúvos, todos buscando companhia masculina e conversas sobre política, esporte e história. Entre um lance e outro no tabuleiro, acabamos criando laços fortes. O Carlos, meu parceiro regular de xadrez, diz que esses encontros salvaram ele da depressão depois que se aposentou. As mulheres também enfrentam seus próprios desafios únicos. Dona Marlene, do grupo de hidroginástica, sempre comenta como é difícil viver com uma aposentadoria menor, resultado de anos trabalhando informalmente ou ganhando menos que os homens. Muitas dependiam financeiramente dos maridos, e quando eles partem, precisam aprender a administrar o pouco que têm. Por outro lado, elas parecem mais preparadas emocionalmente para a solidão, têm mais facilidade para expressar sentimentos, pedir ajuda quando precisam e manter amizades profundas. Nós, homens, muitas vezes guardamos tudo dentro de nós até não aguentar mais. Foi preciso meu médico insistir muito para eu começar a frequentar um psicólogo depois que Maria partiu. No 5. Precisamos de mudanças nos serviços. Outro dia precisei ir ao posto de saúde para renovar minhas receitas. Saí de casa às 6 da manhã,
porque me disseram que as senhas começavam a ser distribuídas às 7h. O ônibus atrasou, claro. Quando finalmente chegou, estava lotado e ninguém se levantou para me oferecer lugar, apesar dos meus cabelos brancos e da bengala que uso nos dias de chuva por causa da artrite. Cheguei ao posto às 6h45, mas já havia uma fila enorme. Fiquei em pé por quase 1 hora até conseguir uma senha. A médica só começou a atender às 9h e minha consulta foi às 11h. Foram 5 horas em jejum, sentado em uma cadeira desconfortável, apenas para uma consulta de rotina que não durou nem 15 minutos. Isso me fez pensar em como nossos serviços públicos não estão preparados para atender a população idosa. Por que não existe um sistema de agendamento eficiente? Por que não há um horário específico para atendimento de idosos? Um serviço de transporte dedicado faria toda a diferença, como aqueles que alguns hospitais particulares oferecem. Moro em um prédio antigo, sem elevador. Por sorte, estou no 1º andar, mas vejo a dificuldade dos vizinhos dos andares superiores. Dona Carminha, do 3º andar, praticamente não sai mais de casa porque as escadas são muito cansativas para ela. O síndico até propôs a instalação de um elevador, mas o custo seria altíssimo e nem todos os moradores concordaram em fazer o investimento. A questão da moradia é crucial. Meu amigo Roberto precisou se mudar depois que caiu no banheiro. Sua casa não tinha barras de apoio, o piso era escorregadio e as portas eram estreitas demais para uma cadeira de rodas. Acabou indo para um apartamento adaptado, mas pagando um aluguel bem mais alto. Como ele diz, envelhecer é caro demais neste país. 6. Lidando com as finanças. As finanças. Esse é um assunto que tira meu sono mais que qualquer outro. Trabalhei como contador por 40 anos. Sempre fui cuidadoso com dinheiro, mas mesmo assim às vezes é apertado. Minha aposentadoria, que parecia decente quando me aposentei há 15 anos, hoje mal cobre as despesas básicas. O plano de saúde aumenta todo ano acima da inflação. Os remédios estão cada vez mais caros e ainda tem as despesas normais do dia a dia. Todo mês é uma verdadeira ginástica financeira. Anoto cada centavo que gasto em um caderninho, costume antigo que mantenho desde jovem. Na primeira página, listo todas as despesas fixas: condomínio, luz, água, telefone, plano de saúde, remédios. Na segunda, as despesas variáveis: alimentação, transporte, lazer. O que sobra, quando sobra, vou guardando para emergências. Tenho sorte de ter meu apartamento próprio. Foi um investimento que fiz ainda jovem, quando trabalhava em 2 empregos para conseguir pagar as prestações. Mas vejo amigos que pagam aluguel, e a situação é bem mais complicada. O José, meu parceiro de dominó, gasta quase toda a aposentadoria com aluguel e remédios. Para complementar a renda, ele vende doces que a filha faz: brigadeiros, cocadas, pé de moleque. No início ficou envergonhado, mas aos poucos percebeu que não há vergonha nenhuma em trabalhar. Não importa a idade. Maria Helena, uma senhora que conheci no grupo de terceira idade, encontrou uma solução criativa. Alugou 2 quartos de sua casa para estudantes universitários. Além da renda extra, ganhou companhia e ajuda com as tarefas mais pesadas. Os meninos me ajudam a carregar as compras, trocam lâmpadas e ainda me ensinam a usar melhor o celular. Ela conta com um sorriso. Outro problema sério é o acesso ao crédito. Bancos não gostam de emprestar dinheiro para aposentados, mesmo que seja para uma emergência médica. Quando minha geladeira quebrou no ano passado, tive que recorrer à minha filha, algo que me deixou bastante constrangido. Existem empréstimos consignados, é verdade, mas os juros são altíssimos e muitos amigos já caíram em armadilhas financeiras por desespero. Pittsburgh, CIS. 7. A solidão é nossa maior inimiga. Sabe o que é mais difícil? São os domingos. Durante a semana tenho minhas atividades: hidroginástica na segunda, quarta e sexta, grupo de caminhada na terça e quinta, xadrez aos sábados. Mas o domingo... o domingo é um dia interminável quando se mora sozinho. De manhã ainda é tranquilo, acordo cedo por hábito, faço meu café, leio o jornal. Sim, ainda prefiro o jornal impresso. Assisto um pouco de televisão, mas depois do almoço, quando o silêncio toma conta do prédio e as horas parecem se arrastar, a solidão bate forte. Às vezes ligo a TV só para ter um barulho de fundo, uma voz humana no ambiente. Em dias particularmente difíceis, pego o álbum de fotos antigas e me permito algumas lágrimas de saudade. Foi numa dessas tardes de domingo que tive uma ideia: criar um grupo de WhatsApp com alguns amigos do prédio. No início éramos apenas 5. Eu, Dona Cecília, seu Alberto, antes do Alzheimer, Dona Maria e seu José. Combinamos de nos reunir todo domingo à tarde para jogar cartas. Cada um traz algo para o lanche:
Um bolo, biscoitos, café. Aos poucos, o grupo foi crescendo. Hoje somos 12 pessoas, e nossos encontros dominicais se tornaram o ponto alto da semana. A tecnologia, que muita gente diz que afasta as pessoas, para nós tem sido uma ferramenta importante de conexão. Minha filha me ensinou a usar o Zoom durante a pandemia, e agora faço chamadas de vídeo com ela toda semana. Vejo meus netos crescendo, mesmo que através da tela. Não é o ideal, mas é melhor que nada. Até aprendi a mandar figurinhas engraçadas no WhatsApp, algo que diverte muito meus amigos do grupo de dominó. Tem também o clube do livro virtual que participamos. Eu e mais 6 amigos nos reunimos online uma vez por mês para discutir o livro escolhido. A Beatriz, que mora em Curitiba, conheci através desse grupo. Ela tem 82 anos e uma energia contagiante. A solidão só vence se a gente deixar, ela sempre diz. O bairro 8. Planejando o futuro, ou a falta dele. Confesso que demorei para aceitar que precisava me planejar melhor para o futuro. Foi só depois que vi o que aconteceu com o Alberto que resolvi tomar algumas providências. Ver um amigo tão próximo perdendo gradualmente a memória e a independência foi um alerta doloroso. Comecei organizando todos os meus documentos. Comprei uma pasta grande, daquelas com divisórias, e separei tudo: documentos pessoais, escrituras, apólices de seguro, informações bancárias, receitas médicas. Fiz um documento detalhado com todas as minhas senhas, do banco, do e-mail, das redes sociais, e deixei com minha filha. Também listei todos os remédios que tomo, com horários e dosagens. O mais difícil foi fazer o testamento. Ninguém gosta de pensar na própria morte, mas é necessário. Marquei uma reunião com um advogado especializado em direito sucessório, o Dr. Paulo, que também é idoso e entende bem nossas preocupações. Ele me ajudou a organizar tudo de forma clara e legal. Deixei uma procuração para minha filha, com instruções específicas sobre cuidados médicos, caso eu não possa mais tomar decisões. Também pesquisei sobre casas de repouso. Não que eu queira ir para uma agora, mas é bom conhecer as opções. Visitei várias instituições. Conversei com moradores e funcionários. Algumas são verdadeiros hotéis de luxo, com preços impossíveis para a maioria dos aposentados. Outras são mais simples, mas bem cuidadas e acolhedoras. Fiz uma lista das que mais me agradaram, com prós e contras de cada uma. O mais importante foi começar a guardar um dinheirinho extra todo mês. Não é muito, às vezes só R$50, outras vezes 100, mas aos poucos vai formando uma reserva para emergências. Como diz minha amiga Teresa, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. 9. As mudanças nas comunidades. Lembro-me de quando era jovem, todo mundo se conhecia no bairro. A padaria da esquina, onde seu Manuel guardava pão fiado para quem precisasse, ele conhecia cada família pelo nome e sabia exatamente quanto cada um podia pagar no fim do mês. O bar do Antônio, ponto de encontro nas tardes de domingo, onde os homens jogavam bilhar e discutiam futebol, enquanto as crianças brincavam na calçada. A igreja, onde as famílias se reuniam não só para rezar, mas para organizar quermesses, fazer campanha do agasalho, ajudar quem estava passando necessidade. Outro dia passei pela antiga padaria. Agora é uma loja de conveniência de uma rede grande, tudo automatizado, funcionários que mudam a cada mês. Ninguém se conhece pelo nome. O bar do Antônio virou uma farmácia, também de rede. A igreja ainda está lá, mas as missas estão cada vez mais vazias e as quermesses acabaram. Questões de segurança, dizem. As pessoas mal se cumprimentam no elevador, sempre apressadas olhando para os celulares. Quando tento puxar conversa, muitos parecem desconfiados. O senhor está precisando de alguma coisa? Perguntam como se uma conversa casual fosse algo suspeito, mas nem tudo está perdido. Ainda existem alguns pontos de luz em nossa comunidade. O Centro de Convivência do Idoso, por exemplo, é um verdadeiro oásis. Lá oferecemos e participamos de oficinas de artesanato, aulas de dança, palestras sobre saúde. Na semana passada, dei uma palestra sobre educação financeira. Usei minha experiência como contador para ajudar outros idosos a organizar melhor suas finanças. A praça onde encontro os amigos para jogar dominó também resiste ao tempo. Todo final de tarde, religiosamente, nos reunimos ali. Os jovens que passam correndo com seus fones de ouvido, às vezes param para observar nossas partidas. Alguns até se interessam em aprender, como o Lucas, neto da dona Marlene, que agora aparece todo sábado para jogar conosco. O 10. A importância das amizades. As amizades que fiz nos últimos anos são verdadeiros presentes. Tem o grupo do dominó, que começou com 4 pessoas, e hoje já soma mais de 10 jogadores regulares.
As amigas da hidroginástica, a Clarice, a Neide e a Joana, que formaram comigo um grupo de apoio informal. Os parceiros de xadrez do clube, especialmente o Carlos, que se tornou um confidente. Nos ajudamos como podemos. Quando o Carlos teve que fazer uma cirurgia no joelho, organizamos uma escala para visitá-lo no hospital e depois em casa. Cada um levava uma marmita diferente para que ele não precisasse se preocupar com comida durante a recuperação. A Neide, que é ex-enfermeira, ajudou com os curativos. Eu cuidei das contas e dos papéis do plano de saúde. Quando Dona Marlene quebrou o braço no ano passado, também nos mobilizamos. Ela mora sozinha e precisava de ajuda até para as tarefas mais básicas. Fizemos uma lista de tarefas e cada um assumiu uma responsabilidade. Fazer compras, limpar a casa, acompanhar nas consultas médicas. Foi cansativo? Sim, mas sabemos que um dia podemos ser nós precisando dessa ajuda. Não é a mesma coisa que ter família por perto, é verdade. Mas formamos uma espécie de família escolhida. Comemoramos aniversários juntos. Cada um traz um prato, fazemos bolo, cantamos parabéns. Nas festas de fim de ano, quem não tem para onde ir, se reúne na casa de alguém. No Natal passado foram 15 pessoas na minha sala. Cada um trouxe uma lembrança da sua tradição familiar. O panetone da Dona Giovana, o peru da Dona Cecília, os doces portugueses do seu Manuel. 11. Novos arranjos de moradia. Recentemente, conheci um conceito interessante: moradias compartilhadas para idosos. Uma amiga do grupo de caminhada, a Regina, se mudou para uma dessas comunidades depois que vendeu sua casa grande. Os filhos já estavam criados e ela se sentia muito sozinha naquele espaço enorme. São apartamentos individuais, mas com áreas comuns onde os moradores podem socializar. Tem sala de jogos, biblioteca, academia adaptada para idosos, horta comunitária. O mais interessante é que há sempre alguém por perto caso aconteça alguma emergência. Regina está adorando. Diz que é como ter privacidade e companhia ao mesmo tempo. Ela me convidou para conhecer o local na semana passada. Fiquei impressionado com a organização. Cada morador tem seu próprio espaço, com cozinha e sala, mas podem usar as áreas comuns quando quiserem. Tem até uma programação semanal de atividades. Yoga na segunda, tarde de cinema na quarta, bingo na sexta. O custo não é baixo, mas para quem pode pagar, parece uma excelente alternativa. Confesso que tenho pensado nisso. Meu apartamento às vezes parece grande demais para uma pessoa só. Manutenção dá trabalho e as contas não param de aumentar. A ideia de ter vizinhos na mesma situação com quem posso contar é tentadora, mas é uma decisão grande, que exige muito planejamento financeiro e emocional.